Hoje nós completamos 60 anos do golpe militar. E o Lula, em uma das decisões mais acertadas do seu governo, optou por ignorar a data. Na minha opinião, uma decisão extremamente correta. Algumas pessoas reclamaram, principalmente comentaristas políticos, mas um me chamou a atenção, Pedro Doria, dizendo que Lula não entendeu nada sobre 64. Quem não entendeu nada é Pedro Doria, que está completamente equivocado. Pedro Doria está equivocado em termos políticos, Pedro Doria está equivocado em termos conceituais e Pedro Doria está equivocado em termos estatísticos, ou seja, ele é um lorpaço. Porque a população brasileira, na sua maioria, quer que a data seja desprezada. Em termos políticos, causaria complicações para Lula. E Lula foi junto com a população. Mas eu quero saber a sua opinião. Lula fez certo ou fez errado de menosprezar essa data? Pedro Doria, qual a opinião sobre ele? E essa data comemorada poderia causar problemas no Congresso? Se você acha que o Lula está certo, deixa o like e se inscreva no canal. O Lula, pessoal, vetou qualquer tipo de manifestação vinda do governo federal a respeito da data de 1964. Agora, 31 de março, nós completamos 60 anos do golpe militar. Só que Lula teme e Lula sabe que essa comemoração poderia causar complicações no legislativo. E Lula não quer causar problemas com o Congresso. Porque nós estamos vendo toda a dificuldade que o Lula está tendo para aprovar uma pautinha que seja. Arthur Lira usa tudo o que for necessário para pressionar e colocar a faca no pescoço do governo federal. Até o caso Marielle Franco. Lula precisou de uma articulação muito forte com o Flávio Dino para recuperar parte do poder do governo federal, parte do poder sobre o orçamento da União, que está junto com o legislativo. Então o que Lula fez? Vamos vetar tudo. O que ficou no passado, ficará no passado. O Ministério dos Direitos Humanos, com o Silvio de Almeida, que não ajuda em nada o governo, ficou reclamando, ficou chilicando, e Lula falou, fique quieto, nós não vamos comemorar nada. O país já está muito tenso, o país já está muito polarizado, e nós não vamos entrar em discussões que a gente pode se lascar. Porque a esquerda, quando precisa ajudar o Lula no Congresso, se posicionando contra o projeto que proíbe as saidinhas, ficou quieto. A bomba caiu no colo do Lula, agora o Lula precisa vetar, só que o veto vai ser derrubado, vai ser uma derrota do governo, e aí o que o Lula faz? Os caras não ajudam e só atrapalham. E aí tem gente do PT querendo levar o Lula para a manifestação a respeito do golpe de 64, Lula falou, nós não vamos, e o Palácio Planalto não vai se pronunciar. E aí vem Pedro Doria, colunista do O Globo, achar que ele pode ensinar política para Lula. Pedro Doria, se você não fosse um lorpa, um nécio, com aquele seu artigo, conceitualmente completamente errado, eu até daria crédito a você. Mas quem é você na fila do pão para querer ensinar política ao Lula? Para querer falar, não, o Lula está errado porque ele não entendeu 64, ele passou por 64 e não quer celebrar? Doria, fique quieto, porque senão você passa vergonha como passou agora. O Pedro Doria falou o seguinte, Lula não entendeu, porque nós ainda estamos sob o risco de golpe. Vários países da América Latina passaram por golpes militares e o Bolsonaro tentou dar um golpe. Doria, vou falar uma coisa pra você. O Peru tentou dar um golpe e não deu. O Peru. Como que o Brasil, que é a 10ª economia do mundo, vai dar um golpe militar? O capitalismo, Pedro Doria, não quer golpe de Estado. Por quê? Presta atenção, Pedro Doria. Presta atenção porque você é meio lorpinha. O capitalismo, para funcionar, ainda mais o capitalismo financeirizado que nós estamos agora, é necessário que haja certa previsibilidade. Se você tem um golpe de Estado e você coloca uma figura ditatorial comandando o país, não há previsibilidade. Porque hoje ele pode tomar uma decisão e que ninguém está prevendo, causando oscilações no fluxo das ações, os fluxos do mercado financeiro. Então isso não serve. Hoje, o Lula tenta puxar o governo para a esquerda, mas você tem um Congresso extremamente conservador e um Banco Central autônomo que puxa o governo para a direita. Então já está tudo certo, já há essa previsibilidade. Para que haveria um golpe de Estado? Para se perder isso? Você não sabe o que é um golpe de Estado, Pedro Doria. Fique quieto. E você quer falar tanto... E aí, primeiro que é o erro conceitual. E aí vem o erro estatístico. O Lula está tão certo que o Datafolha mostrou que o Pedro Doria está errado estatisticamente. Que ele não entendeu nada. Porque para 63% da população brasileira, a data
do golpe de 64 tem que ser descartada, tem que ser desprezada. Em 2019, 57% da população achava que a data tinha que ser desprezada, ou seja, houve um aumento. E por quê? Porque a população brasileira está ficando cada vez mais distante desse fato histórico. Várias pessoas não viveram o golpe de 64, não ligam para isso, ouviram lá nas suas aulas de história que nem prestaram atenção. Ah, ouve lá esse negócio, fica cultuando, não é o que a população quer. Portanto, o Lula também nesse ponto está correto. Ah, mas tem gente que quer celebrar menos do que era em 2019, é 28%, que é aproximadamente a quantidade de bolsonaristas. Pedro Doria não entendeu nada e as estatísticas estão aí para mostrar que o posicionamento de Lula é o posicionamento correto. Lula nem sabia dessas estatísticas, mas está correto, respaldado pela pesquisa do Datafolha. Mas Pedro Doria não vai entender isso, obviamente. E outra, o Lula tá tão certo que olha só, 65%, segundo o Datafolha, da população brasileira vê que não houve uma tentativa de golpe em 8 de janeiro. 65%. O que representa 65%? Mais do que o bolsonarismo. 65% acredita que foi um ato de vandalismo. Ou seja, extrapola os 30% da população brasileira que é bolsonarista. Então a maior parte da população enxerga o 8 de janeiro como sendo apenas um ato de vandalismo. Pedro Doria, você não entende nada, Pedro Doria. Nada. Uma tentativa de golpe com o cara ficando nu e defecando? É um golpe, né? Como que a gente vai agora lidar com esse ditador do excremento? Joga lá uma aguinha. Doria. Faz-me rir, Doria. Fica quieto pra falar besteira. Fica quieto pra falar besteira. Você não sabe qual é o objetivo do Lula no terceiro mandato. O objetivo do Lula no terceiro mandato é muito simples. Entre aspas, né? Reduzir a desigualdade social no Brasil. Se for necessário abrir mão, sofrer pequenas derrotas, o Lula topa fazer isso. Por quê? Porque ele precisa aprovar a progressividade tributária, ele precisa aumentar a arrecadação, ele precisa aprovar outras medidas, liberação do PAC, direcionamento das emendas parlamentares para as obras do PAC e sem essa confusão que cada deputado leva e faz qualquer coisa nos seus redutos políticos. Não é assim, precisa haver uma coordenação, uma orquestração. Só que o Lula não consegue fazer isso, tá difícil, porque o Congresso é conservador. Se for para tirar a Ana Moser e colocar o Fufuca, faça com o Fufuca. Se for para ceder pro Arthur Lira, a gente cede. Se for para ficar quieto, para não melindrar o Congresso, a gente fica sobre 64. Porque o nosso objetivo principal é reduzir a desigualdade social. O Congresso tá tão difícil, mas tão difícil, que o Arthur Lira ele usa qualquer coisa para meter a faca no pescoço do Lula, porque qual é o objetivo dele? Fazer o sucessor, que é o Omar Nascimento, para que ele possa ter uma eminência parda dentro do Congresso, garantindo assim os objetivos dele para 2026. E o objetivo de Lira não é somente ser senador da República. O objetivo de Lira é que o presidente da República seja alguém de direita ou que haja um parlamentarismo no Brasil com o primeiro-ministro. O Lira usou o caso Marielle Franco para impor uma derrota no governo, para constranger o governo. Você acha que se houvesse uma reação do Lula sobre 64, os bolsonaristas ficariam quietos? Eles iriam reagir e o Lira iria usar isso porque ele precisa dos 96 votos do PL para garantir o seu sucessor. Lira está se bolsonarizando, as pautas bolsonaristas estão avançando no Congresso. Com o aval de Arthur Lira, Caroline de Tone foi para a CCJ, Nicolas Ferreira foi para a Comissão de Educação, porque o Lira ele se aproveita desses momentos para fazer acenos aos bolsonaristas. Celebrar o golpe de 64 seria, ou se manifestar contra o golpe de 64, seria apenas fazer o jogo de Arthur Lira. O Lula precisou colocar o Flávio Dino no STF para que houvesse um dispositivo do judiciário para garantir crédito extraordinário para que o governo execute as suas obras sem precisar passar pela liberação do legislativo, porque o orçamento da União está dominado pelo legislativo, completamente pulverizado com emendas parlamentares. O governo falou: gente, eu libero as emendas para vocês, mas vamos liberar nas pautas do PAC. O que o Lira falou? Não. Ô Doria, você é um lorpa, Doria. Você não entende nada e quer ficar falando sobre o Lula como que ele não entendeu. Você que não entendeu. Você não entendeu, Doria. Abra o seu olho.
Abra o seu olho, entenda mais um pouco de política, entenda mais um pouco de estatística, entenda mais um pouco de negociação com o Congresso. Antes de ficar falando um monte de bobagem no Globo e passando vergonha. E eu não posso. E o Dória, pô, o Dória é formado pela Universidade Federal. Eu fui buscar, falei, não é possível que o cara escreveu esse texto, ele tenha. Talvez ele não tenha diploma, como o Matheus Leitão, o Mário Sabino, o Diogo Mainardi, não, mas ele tem. Talvez por isso ele acha que ele pode ser mais. Pode querer ensinar o Lula. Vergonhoso.